Hoje a gente vai falar do fatiamento, ou seja, enquanto o mercado decide, o sistema vai estar fatiando. A gente vai estar especificamente falando do robô V12, que foi considerado o maior robô aqui no Brasil de trade dentro do mercado financeiro de Forex, ou seja, o único robô que possui 12 núcleos, atingindo um grande potencial trabalhando com machine learning, entre outras funcionalidades. E para quem já utiliza, você precisa seguir até o final para você entender o passo a passo, porque você vai deixar de fazer muita grana se você não seguir esse vídeo até o final. E para você que caiu aqui de paraquedas, você que é novo, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Wellington Martins, a gente atua desde 2016 para 2017, atuando 100% com algoritmo. E a gente ensina pessoas como automatizar seus trades da melhor maneira possível. E o V12 tem sido um destaque, inclusive a gente atua em outros países com essa ferramenta e tem sido uma ferramenta que tem ajudado muitas pessoas a utilizarem da melhor forma possível, ou seja, fazer bom proveito dentro do mercado, atingindo um potencial máximo da ferramenta. E hoje eu quero que você tenha essa mesma sensação que não só eu tenho, como outras pessoas vêm tendo aqui com a gente, que acreditaram nesse projeto, e você consiga ver que não é só eu falando aqui na tela, como algumas pessoas que acreditaram lá atrás nessa ferramenta, nessa tecnologia que a gente vem sempre falando, atuar com algoritmo é muito melhor que você ficar preso numa tela. E eu quero que você, antes da gente iniciar aqui com essa estratégia para me te mostrar, eu quero que você primeiro veja como algumas pessoas estão se beneficiando com essa estrutura. Galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Vieira de Campo Grande MS, vou compartilhar meu resultado com vocês, tá? Dia de hoje, naquela oscilação do Shao, 1.315 dólares, beleza? No V12. Fala Fabrício, rapaz, hoje 25/11, 15 dias de operação. E aí, como é que tá a banca? Valeu, cara, pela ajuda aí, toda a orientação. Continha de 485 dólares que eu comecei, tá aí, já tá fazendo 51 dólares com 15 dias. Valeu, Fabrício, tamo junto. Robô V12. Então, como você acabou de ver, algumas pessoas estão faturando dentro do mercado estrangeiro em dólar, ou seja, 5 vezes mais. E a gente sabe que você, quando vai para o mercado de renda variável, é um mercado muito arriscado, porém é um mercado também que te proporciona altíssimos resultados. Isso é importante a gente se atentar, né? Agora, diferente da renda fixa, que você levaria anos e anos para poder se beneficiar de algum lucro que talvez você teria no final da sua carreira, começando com, sei lá, seus 1.000, 2.000, 5.000 dólares que seja. Numa renda fixa seria muito difícil. Não que seja impossível, mas você sabe se você talvez está nesse modelo de negócio, tá? Então, eu quero hoje mostrar para você como trabalhar com o modelo de fatiamento enquanto o mercado decide. Eu peço que você não se distraia, preste atenção nesse conteúdo. E antes da gente seguir, não esqueça de já dar aquele joinha que é importante, porque esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem específico nessa metodologia, porque a gente vem olhando os números, vem olhando o que as pessoas vêm fazendo cada vez mais para poder ter bons resultados aqui com essa ferramenta. Então, eu acredito que em troca eu mereço um likezão e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Então, bora lá para a tela aqui para mim poder te explicar detalhe por detalhe, e se você também não tem conhecimento do mercado, fica comigo, que é o começo, né? Eu costumo dizer que tem que ter um ponto de partida, por mais que fica confuso na sua mente, você não entendi nada, não sei como seguir. Depois veja outros vídeos que você vai entender, mas esse conteúdo aqui ele vai te agregar muito valor. Antes da gente ir lá para o MetaTrader, a gente vai entender essa estratégia de fatiamento enquanto o mercado se decide. É muito importante você se atentar nesses pontos aqui, porque aí fica fácil de você entender, beleza? Então olha só, a gente sabe que hoje o mercado fica às vezes naquele lenga-lenga e de acordo com alguns ativos. A gente viu nos últimos meses, basicamente, que o Shao ele só subiu. Então, o primeiro ponto nessa estratégia é que a gente não vai utilizar o Shao. A gente vai utilizar aqui os pares que têm menos, na verdade, tem menos movimento durante o dia, comparado ao Shao, comparado ao Shag, comparado esses índices, né, como o S500, o S100, o S30. Então, a gente vai focar muito aqui nesse vídeo. Eu vou focar aqui basicamente, vou botar aqui no GBP, tá? GBP USD. Então eu vou focar nesse par aqui, você pode utilizar depois no Eurodólar e o USD-IN, porque ele vai funcionar muito bem
tá? Muito bem mesmo. Então nessa estratégia a gente vai utilizar da seguinte forma, a gente vai usar ordem, que é o robô ele tem esse mecanismo quando o mercado está indo numa direção, ele está com sinal de compra, ele vai abrir contra, então ou seja, aqui se ele está com sinal de venda, ele vai abrir compra, se tiver com sinal de compra, ele vai abrir venda e você vai entender como funciona esse mecanismo. A gente vai utilizar também aqui o booster dele, tá? É importante também que o booster a gente vai utilizar aqui igual a 1. E por que o booster 1? Porque aí ele não dá martingale, tá? Essa estratégia aqui a gente não vai utilizar o martingale, ele vai usar sempre um único lote. Depois a gente vai passar aqui para uma função que é muito, muito bacana e você precisa até depois, se você não entender muito a fundo, se você já utiliza o V12, é bom que você vá lá na área de membro e reveja, porque você, né, ou até mesmo acionar o suporte para te explicar talvez alguma condição que você não esteja entendendo, porque vai valer muito a pena. E essa função é o pips fixo que a gente vai utilizar. O pips fixo, entre uma ordem e a outra, essa funcionalidade ela é muito importante, como temos dinâmico, né? Temos do machine learning também, que é importante por isso que você entender sobre isso. Só que nesse modelo aqui a gente vai utilizar o pips fixo. Então, vou colocar aqui o pips, ok? E aí, esse pips fixo ele vai ser bem curto, porque como a gente vai trabalhar com um ativo que não corre tanto como o Shao, a gente não precisa de uma distância tão gigantesca, porque o mercado ele vai ficar meio que tentando se decidir. Então, se o mercado está tentando se decidir, é a hora da gente aplicar a estratégia certa, com o robô certo, com a inteligência certa, para que a gente gere esse resultado e tente pular fora o mais rápido possível. É assim que funciona para quem quer fazer lucro na real mesmo, na prática, sem blá blá blá, beleza? E aí depois do pips fixo, a gente vai para o famoso, né, que é o nosso, a gente vai utilizar aqui o nosso fatiamento, que é o que a gente quer, nosso fatiamento, que nada mais é que é a parcial, tá? Quem não sabe, esse sistema de parcial é uma inteligência que o V12 tem. Você precisa também aprender que é basicamente essa faquinha aqui, né? Vou botar uma faquinha aqui, ó. Imagina uma faquinha. E aí eu tenho um lote, vamos dar um exemplo que eu tenho um lote aqui de 0,10. E se ele atingir, vamos supor, essa parcial eu quero que quando o mercado atingir, um exemplo aqui, 100 pontos, eu vou lá e fatio. Esse lote vai passar a ser, um exemplo, né? Eu quero fatiar, né, 50%. E esse lote vai para 0,05. Então, ou seja, ao invés de eu fechar esse trade, eu vou fatiar ele, tá? Então, como eu sei que o robô pode abrir para cima ou para baixo, que o mercado vai estar se decidindo, eu vou fatiando esses lotes, que no final eu vou gerando lucro, eu vou fechando operações, mas não fechando a ordem, né? Ou seja, eu vou fechando, fatiando as operações e não fechando a ordem. Então isso vai ajudar bastante a gente nesse modelo. Só que aí tem um ponto. Imagina que se o mercado, ele simplesmente resolve querer contrariar tudo, né? Querer contrariar justamente, imagina que eu tenho 3 operações fatiadas lá embaixo, mas justamente aquelas que não foram fatiadas, ele resolve ir contra essas operações. Então, aquelas que estão fatiadas não vai cobrir aquelas que estão lá. Então, a gente vai utilizar aqui nesse modelo aqui a proteção, que nada mais é que a gente sabe que é o edge, tá? O edge nada mais é, galera, que é para proteger a operação que vai contra. O edge não tem intuito de dar lucro, só que fomos os únicos aqui, até o presente momento, que incluiu um parâmetro onde você consegue utilizar o trail, tá? O trail stop loss, tá? Esse trail stop loss, ele vai ser acionado quando o edge estiver no lucro, ou seja, o edge estiver positivo, o trail stop simplesmente começa a ser acionado, começa a ir protegendo esse edge. Então, ou seja, o edge ele quer proteger o que? A operação, e se o mercado vier contra esse edge, ele vai proteger. E ainda tem outras funcionalidades lá, se voltar ao preço, que eu vou explicar na prática ali para a gente não se perder. Então, olha só, basicamente, a gente entendendo isso aqui, ó, essa estrutura, a gente simplesmente vai fazer o seguinte, como que vai funcionar, né? Imagina que você tem o mercado caindo, e aí o mercado caindo, o que o robô vai fazer? Ele vai olhar para esse ponto aqui, ordem contra. O mercado está com sinal de venda, ele vai simplesmente fazer o quê? Você não é nada bobo, já pegou? Ele vai simplesmente comprar. Então aqui ele abre uma compra, um exemplo, né? A gente configura o lote, mas abre uma compra aqui de 0,10, um exemplo. Só que o mercado está caindo, Elton, certo? Não tem problema. A gente quer pegar essa reversão. A gente quer pegar esse momento incerto do mercado. E a gente sabe que
Na maioria das vezes você vai ver o mercado descendo e daqui a pouco você vai ver tá subindo. Daqui a pouco quem está vendo subindo está descendo. Então, ou seja, o mercado ele vai fazer isso o tempo todo. Então imagina aqui agora, tá, que o mercado está subindo, ok? O mercado está subindo, se ele muda o sinal, olha só, tá? Se ele muda o sinal, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aqui uma venda. Eu não vou falar ainda de a questão do fatiamento, né? Você vai entender. Então vamos supor que agora o mercado começou a descer. Mas aqui, ó, nesse ponto, se teve um sinal de compra, né? O mercado está subindo, ele vai simplesmente fazer o que aqui? A venda. A venda com o lote de você colocou 0,10. Aí que tá o ponto interessante. Se o mercado, nesse ponto aqui, que ele subiu, que a gente está positivo, dependendo do valor que a gente informou lá no fatiamento, que é aqui que a gente vai fazer esse fatiamento aqui, a gente define a pontuação, ou seja, se o mercado andou, vamos supor, 100 pontos, tá? Então vou falar aqui, ó, se o mercado andou aqui, ó, 100 pontos, ao invés de eu dar take, eu vou falar para ele fazer o quê? Vir com a faquinha aqui e fatiar. Ou seja, esse lote aqui de 0,10 pode passar a ser 0,05. Porque ele atingiu os 100 pontos e ao invés de eu fechar aquele trade, ele fatia aquela ordem, deixando o lote de 0,5, jogando o lucro para sua conta e aguardando um novo cenário acontecer, né? E aí você, lógico, que está com essa operação aqui. Só que aí, ó, ele vai fazer a mesma para venda e assim por diante. Só que aí que tá, né? Se o mercado, por algum motivo, ele continua subindo, tá? Ele continua subindo aqui nesse cenário, ele não consegue fatiar, né? Que esse é o ponto. Então, ou seja, nesse ponto aqui, ele começa a subir. Aí não dá para fatiar esse. Aí o que vai fazer? O que o sistema vai fazer? Ele vai olhar agora para a proteção que a gente colocou aqui, né? Então, ou seja, agora a gente vai trabalhar na proteção para que essa proteção consiga cobrir essa aqui. E essa proteção, essa aqui, ela está muito próximo, né? E essa outra aqui, que a gente está aqui, basicamente, que era 0,10, agora a gente está com 0,5, ela está positiva. Então perceba que eu começo a entender que existem formas de eu poder fazer lucro e tentar me proteger. Fazer lucro e tentar me proteger. É um pouco confuso, assim, um monte de informação para o cara que está iniciando? É. Mas a gente olhando aqui no gráfico agora, a gente vai entender, a gente vai tentar destrinchar da melhor forma. Eu tentei trazer essa luz aqui só para poder, quando a gente chegar ali no gráfico, ficar mais fácil da gente entender, porque não dá para mim ficar desenhando aqui todo o gráfico, que seria de subir e descer, né? Ficaria uma matemática pura e aí o pai não aguenta, né? Mas basicamente só para você entender a ideia, tá? Agora que você entendeu a ideia do monstro V12 aqui, né? Que é uma ferramenta que tem muitos parâmetros, muito mesmo. E acredito que se você aplicar, é impossível você não ter resultado, tá? Então vou entrar aqui, ó, na questão do V12, que a gente está aqui na tela, e não muda, tá? Não muda. Ó, só para a gente não se perder, aqui, ó, no V12, de forma bem simples, a gente tem esse modelo aqui, ó, contra o sinal. Então, toda vez que tiver um sinal de compra, o robô vai abrir venda. Toda vez que tiver um sinal de venda, ele vai abrir compra. Para quem não conhece, o robô V12, ele trabalha com o sentimento do mercado. O que é sentimento do mercado? Ele pega dados, tá, de várias fontes, tendo grande probabilidade, onde grandes players, grandes investidores estão especulando que o mercado tende para ir um cenário, para uma direção, naquele time específico, e ele faz isso, basicamente, tá? E é lógico com outros parâmetros, como machine learning, como sistema de aprimoramento, como proteção, entre outros, tá? Só que aqui, ó, ele simplesmente abriu, ele está utilizando contra, então, ou seja, eu estou indo contra esse cenário do mercado, que os grandes investidores acreditam que vai subir ou vai descer. E aí a gente vai olhar aqui para a questão do lote. O lote eu boto manual, porque eu acredito que manual você vai ser mais preciso. E eu recomendo até mesmo se você tem uma conta de 1.000, colocar no máximo ali um lote de 0,10. Essa estratégia também é importante se atentar que não funciona. Para você que está utilizando, se você utilizar 0,01, não vai funcionar, porque o fatiamento ele tem que ter o que fatiar, né? Se você bota 0,01, é o mínimo que o mercado tem, então não tem o que fatiar. Então a gente precisa desse lote de 0,10, ou 0,5, ou 0,2, né? Enfim, eu vou deixar 0,10 por uma continha de $1.000, ok? Aí, o booster eu vou deixar 1.0, que eu não vou trabalhar com martingale nessa estratégia aqui.
Lembrando que a gente vai utilizar no GBP USD isso aqui. O pips, eu vou deixar pips fixo, ok? Que eu vou botar com 100 de distância entre uma ordem e a outra. O que seria isso? Eu abri uma ordem aqui. Para ele abrir uma outra ordem daquele mesmo sentido, o mercado tem que andar 100 pontos. E como a gente está num ativo que é mais tranquilo, entre aspas, né, comparado ao Shao, entre outros índices, ele, é de boa você usar aqui 10 pips, né, que no caso é 100 pontos. E aí eu entro aqui nessa questão que é muito importante se atentar aqui agora, que é a parcial, cara. Essa parcial é que você vai ativar. Então você vai ativar a parcial e quando eu ativo essa parcial, o que vai estar valendo é aqui, ó, tá? Então não vai estar valendo nenhum desses, eu vou estar utilizando esse aqui. Inclusive, essa parcial aqui foi na época quem trouxe esse grande parâmetro aí, inclusive tem várias pessoas que utilizam hoje, que você viu, foi um aluno, tá? Que trouxe essa recomendação pra gente, a gente analisou, avaliou, fez alguns testes, viu que fazia muito sentido ter esse parâmetro e a gente incluiu. Então, ou seja, uma recomendação de quem está utilizando é totalmente diferente de quem não está. Porque a gente, quando vivencia o mercado, quando a gente se envolve no mercado, a gente acaba tendo ideias que seja realmente relevante para que a gente consiga melhorar o nosso resultado dentro do mercado. Beleza? Então, olha só, aqui ó, eu botei o primeiro take, né? Que quando a gente aciona a parcial, a gente tem esses dois pontos aqui para a gente poder analisar. Esses 4 pontos aqui, que é o primeiro fatiamento que eu quero, o segundo, o terceiro, o quarto, em diante. Então aqui, ó, como eu ativei esse aqui, o primeiro take da parcial, eu falo quantos pips. Então eu botei 8, então referente a 80 pontos no mercado, que é bem tranquilo de alcançar. Poderia botar até menos. E aí eu tô falando que quando o mercado andar 80 pontos, quanto que eu quero que ele fatia desse lote que eu defini, que é esse lote aqui de 0,10. Então se é um lote de 0,10, ele vai fatiar, se eu deixar 50% igual está aqui, ele vai fatiar metade, igual eu expliquei na apresentação aqui. Então, vou deixar aqui só para a gente fim de entendimento, mas eu posso colocar fatiar 100%, que no caso não faria sentido nem usar isso aqui, porque é basicamente você dar o take já, tá? Eu poderia botar 75% do fatiamento desse lote, 50%, 25%. Então, vou deixar 50%, ou seja, andou 80 pontos, fatia 50%, andou 13 pips, que é referente a 130 pontos, ele vai agora fatiar mais 50% daquele lote que restou. Então, se o primeiro eu era 0,10, fatiei com 50%, foi para 0,05. Agora, o segundo lote, ele vai fatiar pela metade, no caso, se você deixar metade aqui, que seria 0,05, que não tem no Forex, né? Então, ele vai arredondar para menos. Então, ou seja, ele vai arredondar para 2. Então, tá com 5, ele vai arredondar para 2, se eu não me engano. Para 2, tá? E assim por diante. Só que, se você quiser depois finalizar, você bota 100%. E aí, uma coisa interessante aqui, no último, tá? No terceiro, eu deixei andar 200%, 200 pontos e fatiar 50%, que se ele está com lote no final de 0,02, ele vai fatiar 50%, que vai dar 0,01. E aí, no último, basicamente ele dá o take, tá? Que ele não tem o que fatiar, ok? Basicamente isso. E aí, a gente vai trabalhar com configurações aqui de stop loss, que ele vai trabalhar com machine learning, e aí entra aquela estratégia que a gente falou do edge de proteção. Isso aqui eu quero que você se atente aqui, tá? Essa estratégia eu vou utilizar, ativar a edge na inversão do sinal somente compra forte. Então, eu estou interligando com o sentido contrário lá daquela estratégia, mas o edge aqui de proteção aqui somente quando tiver compra forte. Então, por exemplo, quando o mercado tiver com uma operação de compra, por exemplo, o mercado está indo contra aquela operação de compra, ou de venda, não importa, e o mercado está com aquele sinal de compra, se o mercado está indo contra aquela operação, ele vai ativar o edge, vai ativar a proteção sobre aquela operação. E olha que legal, essa operação ela pode ser com 0,05, ela pode ser com 0,10, ela pode ser com 0,1, porque é referente àquele fatiamento que talvez já fatiou, tá? Não sei se vocês estão conseguindo pegar o conceito, mas é lógico que isso aqui é para quem se dedica, para quem cada vez mais vai melhorando o conhecimento sobre a ferramenta. Eu acredito que é muito melhor do que você aprender a ficar anos e anos, meses e meses tentando analisar, descobrir para onde o mercado vai, tá? Pode ter certeza que o intuito aqui é entregar a ferramenta e entregar o conhecimento sobre a ferramenta, para que você faça um bom proveito, beleza? E então, ó, voltando aqui, depois que eu entendi que o edge é só uma proteção, eu tenho também
esse parâmetro aqui que está bem interessante. Esse parâmetro, ele é o seguinte, imagina que ele abriu o ED e o mercado, ele foi a favor do ED. E se ele foi a favor do ED, muitas das vezes ele volta depois. E aí eu tenho dois cenários para analisar. Não se proteger daquele ED e às vezes o ED que era positivo ficou negativo e eu tomo um stop loss, um loss, porque o ED ele vai sair se o mercado vier contra aquela operação acionando um sinal forte. Então, ou seja, como ele sai desse ED? Ele abriu o ED de compra, por exemplo. E aí o mercado agora inverteu, voltou tudo. Quando tiver um sinal de venda que ele sai do ED. Então pode ser que ele saia do ED muito no prejuízo. Então por isso que eu ativei aqui encerrar ao voltar, né, no mesmo preço da abertura do ED. Então, ou seja, eu botei aqui, se ele andar 100 pontos a favor do ED e depois o mercado voltar, ele pula fora do ED, pelo menos no 0 a 0. E assim eu evito que esse ED me dê prejuízo. Eu estou tentando sempre alinhar as melhores condições aqui para que a gente consiga antecipar esse movimento do mercado. Beleza, depois disso, a gente tem a questão aqui que eu expliquei, que é do trade stop. Aqui, tá? Utilizar o trade stop no ED, que é basicamente a gente ativa e eu quero botar o quê? Existem dois pontos que eu falei, né? Se o mercado inverter o sinal e contra aquele ED, ele vai estopar o ED quando o sinal inverter. Então, ou seja, se eu entrei com compra forte, quando o sinal ficar venda forte, ele vai sair desse ED, seja no lucro ou seja no prejuízo, né? E aí você entendeu que o ED é uma proteção, ok? Só que, para evitar ainda mais, eu vou colocar aqui um trade stop com 20 pips, que é referente a 200 pontos. Então esse trade stop, quando ele ativar o ED, ele vai colocar um stop loss e conforme o mercado for, ele vai levando esse trade stop para o lucro também para a gente, tá? Para se proteger. Caso o mercado às vezes demore muito em inverter aquele sinal de venda e o meu stop do ED pode ser muito grande. Então assim eu elimino isso. Gente, não tem como escapar, se você utilizar um ED, não tem como escapar às vezes de você fechar um pouquinho no prejuízo. Mas é melhor do que deixar levar a sua conta toda. É assim como é muito melhor do que o cara que utiliza stop loss. Muitas das vezes ele utiliza sendo estopado o tempo todo e não lucra. Já o ED, a probabilidade é muito superior de você tomar um stop loss e na maioria das vezes, pelo menos, você até toma, mas com um pouquinho. Mas na maioria das vezes você sai com lucro ou no 0 a 0. Então isso já ajuda muito. E aí a gente entra aqui também a questão que eu esqueci, né, de abordar, que é do suporte e resistência do ED. Cara, essa ferramenta aqui, quem já acompanha a gente há um tempo, sabe que é uma ferramenta monstruosa com muito parâmetro. O problema é que as pessoas se dedicam um pouco. Ah, Wellington, mas não seria bom você já dar tudo configurado? Sim, já dá tudo configurado. Só que você que vai utilizar, às vezes você fala assim, o lucro tá pouco, né? Ou às vezes eu entrei num cenário muito ruim e eu quero ajustar. Então essa é a ideia, que você utilize basicamente da forma que já vem pré-configurado, mas quando você precisar de fazer ajustes ou até mesmo ter ideias que te geram mais resultado e te proteja da melhor forma possível e você consiga aplicar, tá? Então, olha só, aqui no ED tem um suporte e resistência. Então, ou seja, eu vou usar em H1 para simplificar. Então, ou seja, para ele ativar esse ED, agora ele tem que ter dois cenários. Na verdade, 3, né? Que a gente sabe que o ED só vai abrir, não vou nem falar 3, mas só vai abrir o ED quando tiver uma ordem indo contra, né? Ou seja, ele está indo contra a operação, ele vai olhar para o ED. Só que para ele abrir o ED, o sinal tem que estar de compra forte, né? No cenário que ele vá contra aquela operação tem que estar compra forte. E ele tem também que romper o suporte, né? No caso aqui, se for uma compra que ele tiver com ED, né? Que ele, para abrir um ED de compra, ele tem que estar rompendo uma resistência. Isso aqui ele vai fazer de forma automática, tá? E os outros parâmetros a gente não precisa entrar em detalhe. E a gente vai simplesmente se basear aqui num saldo que eu botei de $1.000 no GBP USD. A gente já está colocando aqui no período de agora para a gente poder ver. E a gente vai rodar aqui um teste aqui bem rápido. Deixa eu diminuir o teste para a gente poder ir acompanhando. Olha só, o cenário para a gente analisar. O primeiro ponto, tá? Presta atenção, que só entende quem presta atenção. Ele abriu aqui, ó, uma ordem de compra, uma ordem de venda e outra ordem de venda, certo? O mercado está só subindo, conforme a gente está vendo aqui. O mercado não fez nada além de subir, conforme a gente está vendo, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Então, a gente sabe que o mercado aqui está subindo, subindo, subindo. E aí ele foi abrir essa venda aqui e abriu essa aqui. Só que a gente sabe também que a gente está negativo, ok? Então, deixa eu ir para cá, botar o preço para cá.
a gente poder visualizar melhor. Vou mostrar na prática. Então tá aqui, ó. A gente está aqui, ó, com um prejuízo de 15 dólares. Repara que quando o mercado está aqui no painel compra forte, ele simplesmente está vendendo. Ele está fazendo o oposto da forma que a gente informou. Então vamos deixar torar aqui para a gente poder ver. Ó. E tudo com lote de 0,10, tá? Que a gente colocou também. Beleza, tá aí nenhuma novidade. Ó, agora. Ó, para. E olha só o que aconteceu. O mercado agora está vendido, conforme a gente está vendo. E é lógico que eu esqueci de citar, mas ele está no time de M5 e ele vai fazendo isso de forma dinâmica, porque o time frame a gente deixou com machine learning, que ele vai fazendo essa percepção do mercado. E olha só, agora ele já abriu aqui uma compra para a gente, tá? Então aqui nesse ponto, ele acabou de abrir essa compra aqui. Sendo que, olha só que cenário legal para a gente analisar. Na verdade, essa aqui não, né? Eu falei besteira. Essa de cima aqui, tá? Então a compra tá aqui, ó. Beleza? Olha que cenário legal pra gente analisar aqui. O mercado filha da mãe, cara. Foi justamente nesse ponto que o robô abriu a ordem. Olha só, tá? Nesse ponto que o robô abriu a ordem, o mercado foi lá e desceu, cara. Então, perceba que esse fatiamento é justamente para o mercado indeciso. Aonde, quando eu abro uma venda, o mercado sobe. Quando eu abro uma compra, o mercado desce. Que curioso, né? Que curioso isso. Isso sempre está acontecendo todos os dias diante dos seus olhos. E a gente vai deixando. Agora, esse é um modelo interessante para a gente analisar. Uma dessas aqui tem que ficar positivo. Não tem para onde o mercado ir. Não tem como ele deixar de dar lucro, a gente só dar prejuízo. Por isso que essa estratégia é sempre superior a qualquer outra estratégia que você fica tentando adivinhar o mercado. E olha lá. Agora o mercado continuou caindo. Eu tenho uma compra aqui. E agora ele fez uma outra compra aqui. Ou seja, eu estou com duas compras e estou aqui com duas vendas, tá? Você já entendeu. Sendo que, no final, eu ainda estou negativo. Só que existe um ponto que eu quero que você se atente, que é o slot, tá? Os slots, eles estão todos com 0,10, que é o que a gente vai trabalhar agora. Agora que começa a entrar a jogada. O mercado continuou descendo, atingiu aquela pontuação que a gente colocou do fatiamento, e até fica meio confuso aqui, mas olha só o que ele fez, ele foi lá e fatiou as duas operações. Que legal, né? Então, ou seja, o mercado teve que ir para uma direção, e a gente estava com duas de cada, e ele agora foi lá e não fechou. Ele só fatiou, trazendo aqui para a gente um resultado de 8 dólares. Legal, né? Interessante essa estratégia. Só que agora, a gente teve 8 dólares de lucro, só que a gente está com 23, né? Mas até aí tudo bem, a gente já esperava que isso poderia acontecer. E a gente vai deixando o mercado rodar. Vamos deixando. A gente está agora com 3 operações de compra. Está vendo aqui? 3 operações de compra. Inclusive ele deu mais uma outra compra aqui, que eu lembro. O mercado está indeciso, tá? O mercado está indeciso. Isso ele faz o tempo todo. Ele abriu compra aqui, que se dane. O robô não tem sentimento, não. Ele faz o que ele foi programado para fazer. Então vamos deixando. E agora, o mercado foi lá. Olha só, tá? O mercado foi lá e fatiou e acabou eliminando as nossas operações de venda. Tá? Só ficou uma operação de venda. Sendo que agora a gente tem 3 operações de compra que o mercado precisa subir, né? Para que a gente consiga sair desse apuro aqui. Que a gente agora está com 32 dólares de prejuízo, porém a gente está com 15 dólares. Ou seja, basicamente, se a gente parar para analisar, a gente só está com 15 dólares de prejuízo, porque os outros 15 a gente lucrou, né? Então vamos deixar. E o mercado é covarde, né? Parece que ele vai justamente contra a operação que mais dá prejuízo. E aí que entra a frustração, entra o lado emocional. Mas beleza, a gente tem que ter paciência e uma boa estratégia. Beleza, o mercado está agora com 4 operações de compra, ok? E a gente vai deixar torar para ver o que vai dar. Só que, antes da gente prosseguir, eu quero que você se atente também aqui, ó, que existe essa linha aqui. E essa linha aqui é do suporte, que é referente a do robô do Ed, que ele está olhando como a gente está aqui com venda forte e tem aqui a linha de suporte. Se o mercado romper aqui, ele vai ativar o Ed. E esse Ed, ele vai calcular em todo o lote que a gente tem. Ok? Então, se eu estou com 4 operações aqui de 0,010, ele vai abrir um único lote com 0,40 para proteger a gente dessas operações que o mercado pode deixar a gente flutuante. E é lógico, usando aqueles parâmetros que a gente falou lá sobre o trade stop e tudo mais, tá? Só para você ficar atento. Então vai lá, ó, o mercado rompeu e ele já abriu o Edge aqui, conforme a gente está vendo aqui, ó.
É até um comentário diferente que ele abriu. Então vamos deixar. Se o mercado fosse bom com todo mundo, tava todo mundo rico no mercado, né? Mas ele é ruim mesmo, ele te traz frustração, ele te traz esse emocional para que você perca a paciência e acaba fazendo um monte de cagada. E por incrível que pareça, ó, foi justamente aonde abriu o Ed, o mercado voltou, cara. Parece mágica. Mas isso acontece. Só que é lógico que o Ed que a gente abriu, a gente colocou aqui também a proteção. Tá dando para ver aqui no cantinho, um stop loss dele, né? Aqui também tem a numeração que ele colocou, o stop loss referente a esse Ed. Então a gente está tranquilo. Se a gente tomar o stop loss, a gente vai ter que suportar mesmo e não chorar, não desanimar. E vai lá o mercado, a gente deixa. E aí o mercado, olha só, começou a ir a favor do Ed. Agora, eu não vou ficar mais exposto, pelo menos nessas 4 operações aqui que a gente tem aqui, ó. Não vou. Ele vai travar esse trade, tá? E como o mercado continua descendo, a gente vai sempre entrar ao contrário, ele vai ter gordura para lá embaixo fazer abrir mais uma operação. E lembra, sem martingale, porque martingale nesse modelo aqui vai estoporar a conta e com a conta de $1.000 não vai suportar. Só que agora, como a gente sabe que a gente colocou lá, se andar 100 pontos, foi isso que a gente colocou aqui, vamos voltar aqui, ó, pra gente poder lembrar. Então a gente colocou aqui, ó, no Ed, ó, se o mercado andar 100 pontos e retornar, ou seja, andou 100 pontos a favor e retornou, aí ele fecha o Ed, né? E aí ele vai recalcular, então pra gente é interessante se o mercado voltar nesse Ed, ó. Então ele não fechou o Ed, porque não andou 100 pontos a favor, mas a gente também, em contrapartida, tá descendo esse trade stopzinho aqui para evitar uma perda maior, né? Ó, agora sim, o mercado acredito que deve ter andado 100 pontos, ó, quase, ó. Andou quase 100 pontos. Mas enfim, a gente está com o trade stop aqui, ó. A gente está com o nosso trade stop aqui e ele está acompanhando aqui a gente. Vamos deixar, ó, agora sim. Agora ele andou 100 pontos de distância. Então eu tô tranquilo, se o mercado vier contra esse Ed, ele fecha no 0 a 0. E eu não tomo prejuízo, tá? Continua descendo, ó, viu? Ele foi lá, voltou no 0 a 0, fechou, a gente pulou fora do Ed. Agora a gente tem também essa operação que ele abriu pegando a reversão do mercado, que a gente não sabe quando vai reverter essa porra, né? Verdade é essa. E vamos esperar. Agora o mercado tá indo, subindo, que delícia. E lembrando também, esqueci de falar, tá? O robô V12 é o único robô que faz backtest com filtro de notícia em tempo real, ou seja, nenhum robô aqui no Brasil, ou até lá fora mesmo, não tem esse modelo onde você consegue fazer um backtest e pegando as notícias em tempo real. Então, pega a visão, papai. E olha só, que legal, agora o mercado está indo, ele está simplesmente fechando as operações, né? Tá fatiando, já tinha fatiado, vai fatiar mais, ó. Agora ele já abriu, o mercado desceu aqui, ele já abriu uma nova compra, abriu venda também, e basicamente, ó, fatiou aqui a compra, basicamente já zerou pra gente. Se o mercado encontra agora essa operaçãozinha aqui pra gente é tranquilo, porque ele já fatiou, né? E aqui as operações maiores estão com 0,10 de venda, então a gente ficou já um pouco aliviado, até porque a gente ganhou gordura na conta, tá? Ó, fechou. Agora já é o contrário. Isso é o que eu falo, o mercado ele sempre vai trazer esse ponto aqui pra gente poder ficar perdendo muito dinheiro, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só que qual é o ponto, qual é o pulo do gato, por que eu deixei isso por último? É que eu não botei de propósito mesmo. Você precisa colocar uma meta, tá? Uma meta. Essa meta vai fazer a grande diferença nessa estratégia. Por quê? Cara, o mercado ele fica sempre indeciso, para cima e para baixo, para cima e para baixo. É o que dá muita grana. Só que se você ficar tentando explorar isso 24 horas, é bem provável que vai ter um momento que você vai entrar em apuros, você vai entrar em cenários difíceis, em cenário ruim, que no final você vai ficar, talvez, num cenário muito desfavorável com aquela conta. E às vezes, pelo lucro, às vezes não compensa tanto você se expor dessa forma no mercado. Então perceba, olha só, em um dia, basicamente, a gente lucrou aqui 3%. Então, se eu botar uma meta ali de 2% no dia, cara, 1% já tá bom pra caralho. Pra quem tá na renda fixa, então, 1% é rico. 1% no dia é rico. É milionário, né? Quem tá na renda fixa sabe. Agora, a galera que é aventureira, quer ganhar muito rápido, quer ganhar muito, vai sempre querer ganhar 10%. Tem gente que chega aqui falando que 20% ao mês é pouco.
Eu falo, quando você ganhar, eu ganho você fazer 100% na semana. É óbvio que o cara vai perder a conta sempre. É ganho ilusório. Basta que o mercado pegue uma tendência ignorante aí que vai deixar o cara de bunda pro alto aí. Então, cara, essa estratégia é você colocar a metinha, tá? E ele vai rodar para você bonito no GBP, no Eurodólar. Você vai ver que dá muito resultado. E, inclusive, alguns cases de sucesso que você está vendo, são pessoas que se dedicaram, se esforçaram para entender a estratégia, entender como pode melhorar o resultado, como pode se proteger. E também o link eu vou deixar aqui no comentário, na descrição, o link para você acessar o sistema V12, tá? Uma máquina para você realmente utilizar um mecanismo que funciona, um mecanismo que tem parâmetros real, onde está dentro do mercado, onde realmente a gente está pegando os dados reais, não é nada enganoso, nada mentiroso, uma ferramenta para te ajudar no trade, para você ter resultados em 2026, beleza? Então, em troca, não esquece de dar aquele likezinho, e se tiver um amigo também que puder compartilhar esse vídeo com um amigo seu, a gente fica muito agradecido. Um forte abraço, fica com Deus.